Efésios 3, 5. E também Mateus 4, 11. Pode botar. Bom, o que eu quero conversar com as irmãs nessa noite? Nós estamos vivendo um momento, e nós temos repetido isso, um momento profético muito importante, não só na história da igreja, mas na vida da igreja. Nós estamos diante de um momento profético especial. E o momento profético que nós estamos vivendo, o cristianismo, vamos falar de cristianismo, de uma forma geral, ele vive uma crise. E qual a crise que o cristianismo vive nesse momento? A crise envolve uma palavrinha só, que se chama fé. O que aconteceu com a reforma religiosa do século XVI? O que aconteceu? Se nós perguntássemos, a Lutero, se ele estivesse vivo hoje, perguntasse qual o motivo da reforma, ele ia dizer uma coisa que poderia assustar vocês, a todos. Lutero não queria sair da igreja que ele pertencia, o tipo de cristianismo, ele não queria, ele queria reformar. Por isso eles foram chamados de reformadores. Depois da reforma é que eles foram chamados de protestantes, porque eles protestavam contra a igreja que dominava na época. Eles queriam reformar. Mas em que sentido era a reforma? Se vocês observassem bem, a partir do século IV, o que aconteceu com o cristianismo? A igreja, ela se desviou da fé. Por que ela se desviou da fé? Porque quando ela se uniu ao Império Romano, ela trouxe para dentro de si todas aquelas coisas ruins que eram próprias do Império Romano, que era o paganismo. O que era o paganismo? O paganismo era uma religião supersticiosa, era uma religião mística, porque ela tinha os deuses e tudo aquilo. O que aconteceu quando a igreja se une ao Império Romano? Ela se tornou mística e supersticiosa. Por isso que vieram todos aqueles dogmas, a cruz, por exemplo, e tudo mais. O que faltou? O que Lutero resgata na reforma religiosa do século XVI? A fé. Como ele resgata a fé? Quando ele traz de volta a fé para a palavra. Por isso, o texto base de toda a reforma religiosa era Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí é que eu quero entrar nesse momento. Por que o cristianismo vive esse momento tão difícil? Porque vive a crise da fé. Acabou a fé. Por que a fé acabou? Porque acabou uma coisa que nós vimos no texto ali. Olha lá, vamos lá ler o texto. Cadê o texto? Vamos lá. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O que tem sido revelado? Então, o que é revelado? Aquilo que estava oculto. O que estava oculto é aquilo que Paulo fala de mistério. Então, o mistério era o que estava oculto. O que aconteceu com a igreja primitiva?
ela descobriu o mistério. De que forma? O mistério da fé, por exemplo. De que forma? Pela operação do Espírito Santo. Então, por que que hoje, quando nós olhamos para o cristianismo de hoje, nós vemos uma dificuldade muito grande? Por causa da fé. Porque a fé, ela tornou-se, né, puramente racional. Ela tornou-se ligada totalmente àquilo que é a razão do homem. E a razão do homem, ela é limitada, porque ela está dentro de um programa que se chama obra criadora. A razão é da obra criadora. A obra criadora, ela é finita, ela não é eterna, ela é finita. Ela tem princípio e vai ter fim. A fé que a igreja primitiva viveu, e por isso ela morreu nas arenas, era um mistério. Por que era um mistério? Porque era uma operação do Espírito Santo no interior de cada um. Então essa fé era viva. Então essa fé, ela não acaba, ela não morre. Por isso Paulo diz no final da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Interessante. Sem nenhuma crítica. Eu vejo pessoas que saíram do nosso meio e que colocam esse versículo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não está certo isso. Você não combateu o bom combate. Você nunca combateu o bom combate. Porque Paulo está se referindo no final da vida dele ao que ele viveu, às experiências dele. Porque vejam uma coisa que é importante para nós, e é a experiência que todos vocês têm e que nós temos. Quando nós falamos de idolatria lá no Principiantes, uma das coisas que nós falamos lá no Principiantes sobre idolatria é que a idolatria é todas as vezes que você anula o projeto de Deus. Quando é que você anula o projeto de Deus? Quando você deixa de atender revelação. Porque a revelação ela mostra um projeto que é o mistério de Deus para ser revelado. Quando eu deixo de atender isso, eu saio do projeto de Deus e eu entro no meu projeto. Quando eu entro no meu projeto, o que eu faço? Eu começo a cometer uma falha que Jesus requereu lá: quem quiser vir após me negue-se. Eu tinha um irmão na igreja, eu era ungido, e o pastor era o pastor Jonas, e ele era um crente muito ruim. Aquele crente metido, sabido. Ele ia para a igreja com a Bíblia e uma caderneta. Aí passava o culto e tudo. Aí quando o irmão começava a pregar, ele abria a cadernetinha, pegava a canetinha, aquele sorrisinho, só para anotar as falhas. Ele só anotava nada de edificação, só as falhas. Aí no final ele vinha, né? Aí um dia Jonas pregou lá sobre as quedas do muro de Jericó. E Jonas pregou dizendo o seguinte: em Jericó, os muros de Jericó caíram, e Josué não deu um tiro. Ele ficou revoltado, anotou, veio para mim com um caderninho. Amadeu, que asneira Jonas falou. Por quê? No tempo de Josué, a pólvora ainda não tinha sido inventada. A pólvora foi inventada pelos chineses no século tal. Eu falei: olha, se Jonas pregou sobre o tiro, é porque naquela época já tinha pólvora. Ele ficou zangado comigo. E ele disse para mim assim: Amadeu, eu estou nessa obra
não é para servir ao homem, nem para ouvir o homem. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Aí o Senhor deu uma revelação a respeito dele, eu entreguei a revelação. Digo: olha, o Senhor deu uma revelação que aqui na igreja o maior servo do homem é você. Você está de brincadeira, Amadeu? Eu? Que é isso? Eu sou um servo de Deus. Não, você é o maior servo do homem, porque você é o maior servo de si mesmo, e você é homem. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Muitas pessoas saíram do nosso meio, saíram por causa disso, sabia? Por causa disso. Esqueceram de deixar o Espírito Santo falar. Mas por que isso aconteceu? Por falta do mistério. Quando o mistério se revela, e por isso Paulo fala com muita ênfase, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim: aquilo que o ouvido não, que o olho não passou. Meus irmãos, eu sempre tenho dito da minha experiência nessa obra. Eu me converti, né, na igreja. Era católico, uma família católica. Eu fui criado para ser padre. Não sei se já falei para vocês. Eu fui criado pelos meus avós paternos. Eu tenho o nome de Amadeu, que é o nome do meu avô. Meu avô era filho de portugueses. Toda a família tinha um padre. E eu, na adolescência, aquela conversa sempre na minha cabeça, eu na adolescência chamei minha tia e disse que eu não queria aquilo porque eles não casavam. Já era esperto naquela época. Aí, mas o que aconteceu comigo? Aconteceu uma coisa muito interessante. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu fiz medicina na UFES, e a minha faculdade era uma faculdade pública, federal, e nós éramos em 70 alunos. E os primeiros 6 meses, é o ano todo, você tem que estudar anatomia. E a anatomia você estuda com cadáver, que eles chamam, não pode chamar de cadáver. O professor, se você chamar de cadáver, ele te dá uma bronca. Peça anatômica. Mas a primeira vez que eu cheguei e que o professor me apresentou a peça que eu ia estudar: você vai cuidar dessa peça e você vai trabalhar nela o ano todo. Era um homem. E eu fiquei parado em frente àquele homem, em cima daquela mesa de mármore branca. Aquela peça eu ia estudar naquele homem. A sensação foi a pior possível quando eu vi aquilo ali. A minha cabeça deu um giro. Fé? Que fé? Se acabou, não disse nada. Aí eu entendi o que era a minha fé. A minha fé era frágil. A minha fé era vulnerável. Quando eu vi aquilo ali, a fé acabou. Eu fui convidado para ir à igreja. Eu entrei no culto e eu vi um dom espiritual, e aquilo mexeu comigo. Eu comecei a ter uma sensação diferente. O que aconteceu comigo? O mistério da fé. Porque a fé que eu pensava que tinha, eu não tinha. Porque era da minha razão, da minha intuição, não era do Espírito. E por isso eu estava naquele jeito. Então, e por isso Paulo fala: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Então a fé é um mistério.
que o Espírito Santo opera no seu coração. E quando nós olhamos para o cristianismo hoje em volta, ele perdeu isso. Perdeu nos seus conceitos. Perdeu às vezes quando ele torna o cristianismo místico, não é? As pessoas creem no copo d'água que vai te curar, ou no objeto, ou sei lá, tantas coisas. Isso descaracteriza a fé. Então, o Evangelho, ele se caracteriza por conhecer o mistério. E o mistério é aquilo que só o Espírito Santo pode mostrar. Você só pode conhecer isso pela operação do Espírito Santo. E por isso Paulo fala: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, segredo, escondido. Eu me lembro, quando eu era adolescente, tinha uma senhora da igreja, de uma igreja tradicional, ela ia lá em casa evangelizar meus pais. Mas eu era muito palhaço, fazia hora com ela, acabava com ela, fazia brincadeira, subia em cima da mesa, me vestia de pastor, pegava uma Bíblia velha, fiz miséria e tal. Mas eu era um adolescente, 16 anos por aí. E essa senhora depois se mudou para o sul do estado, nunca mais eu vi, nunca mais. 20 anos depois, eu já era pastor, e eu fui consagrar um templo lá em Muqui. E os jovens, 2 jovens, disseram o seguinte: pastor Amadeu, mamãe fez um jantar e ela gostaria muito de conhecer o senhor. Pastor, né? Nós somos aqui da igreja, ela pertence a uma outra igreja, mas ela gostaria muito de conhecer o senhor. E eu nunca fui, fui criado lá num bairro da Glória. Eu não era conhecido por Amadeu, porque Amadeu era o nome do meu avô. Todos me conheciam por Neto, porque Amadeu Neto. Então ninguém me conhecia por Amadeu, era Neto, porque o seu Amadeu era o meu avô. Ela me conhecia por Neto, essa senhora que evangelizava meus pais. Eu fui lá em Muquita, consagrei o templo lá e fui lá jantar na casa dos jovens. E quando eu estava lá antes da janta, o filho foi lá e disse: mamãe, vem cá que o senhor vai conhecer o pastor Amadeu. E quando aquela senhora chegou na porta e olhou para mim, eu a reconheci. E ela também. E ela olhou para mim, olhou e disse: você é o neto? Eu disse: sou. Ela disse: meu filho, essa obra é de Deus. O cristianismo sem o mistério é isso que está vendo aí. Os jovens estão se acabando, a fé desaparecendo, porque falta o mistério. Aqui nós temos irmãs, vocês são responsáveis. Sabe por quê? Para aquilo que eu disse segunda-feira, quem assistiu o culto segunda-feira, é que eu falei sobre o cântico de Débora. Vós que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disso. Nós temos uma obrigação intensa de falar dessa obra e falar dessa fé que é viva, que o mundo não tem mais. É esse mistério que nos envolve. A gente fica vendo as pessoas que saem. Eu estava num seminário nos Estados Unidos. Uma senhora ligou para o telefone do irmão, passou para mim: pastor Amadeu, a paz do Senhor. A paz do Senhor, minha irmã. Está lembrada de mim? Eu digo: não, eu sou fulana de tal. Ah, sim.
casada com o ex-pastor fulano e tal. Ah, sim, eu sei. Saímos naquela época, daquela história toda da igreja, 10 anos atrás. Sim, eu sei. Ai, pastor, meu Deus, o que eu fiz na vida? Falei, como é que está seu marido? Não, nós nos separamos, ele já casou de novo. Eu estou namorando com um obreiro de uma igreja que eu frequento. Eu vou me casar também agora. Falei, a sua filha? Não, minha filha está morando com o namorado. E o seu filho? Meu filho ficou ateu. Eu fiquei parado pensando. Nós lutamos, isso sim é um bom combate, para guardar no nosso coração a fé genuína, verdadeira, viva, que nos move, que opera em nós. Onde estão aquelas pessoas que negaram tudo isso? Onde elas foram? Ah, você está falando? Não estou falando nada não, estou falando da realidade. Para onde eu iria? Eu sou, né? Sou doutor, eu posso. Nada, não sou nada. Sou nada. Eu vivo da graça, da misericórdia. Dependo disso, dependo da oração de vocês. E como dependo da oração de vocês? Lutas, provas, todos nós temos, mas nós lutamos para que esse mistério continue sendo revelado a cada dia no nosso coração, e que você passe isso para seus filhos, os jovens, né? Eu dei o testemunho todo mundo gostou, né, do testemunho lá de Evangelho Sem Fronteiras, né? Todo mundo gostou você lembra do meu testemunho? Quando eu cheguei na igreja e me interessei por uma moça da igreja. Sim, tá lá, fiquei todo ensaiadinho e tal. Tinha 19 aninhos, mas conhecia bem o mundo, né? Cheguei para ela, e ela virou para mim e disse assim: eu tinha 19, ela tinha 16. Aí ela virou para mim e disse assim: você tá... E ela era toda a igreja, batizada com o Espírito Santo, tons, aquela coisa toda. Ela falou assim: você está interessada em mim? Eu digo: estou. Aí ela falou assim: pois é, mas eu consultei o senhor a seu respeito. Eu digo: que senhor? Ela falou assim: eu abri a palavra. Eu falei: que palavra? Eu sabia lá que era a palavra. A Bíblia, você abriu a Bíblia a seu respeito. Falei: mesmo? E o que aconteceu? A palavra que o Senhor me deu assim: não entreis no Egito. Eu digo: o que tem a ver Egito comigo? O que tem? Egito é um país lá do Oriente. O que tem a ver Egito comigo? Aí ela virou assim: Egito é mundo. E você não tem nada para mim, porque você é mundo. Eu digo: sim, você está na lua por acaso? E eu fiquei assim, engafiado aquele negócio, né? Mas estava começando, tive a experiência da primeira vez do dom. Eu estava entrando na faculdade, aquela coisa toda. Aí depois ela ficou para lá, eu fiquei para cá. Comecei a ter minha experiência na igreja. Até que depois a gente voltou a se conversar, e aí ela abriu a palavra de novo. Aí já era a terra prometida, né? Essa é a nossa herança. Eu conto isso para as minhas filhas, né? Agora são os netos. Eles ficam falando: mas vovô era assim, era. Mas tudo isso, irmãos, é porque o Senhor nos deu essa herança, o mistério da fé, que nos move, que nos trouxe até aqui, e que não vai nos conduzir
até o toque da última trombeta. Então eu queria conversar com vocês nessa noite e falar sobre isso, sobre o mistério da fé, que o mundo perdeu, que as religiões em volta perderam, se corromperam com isso. A Bíblia não tem mais sentido. Por quê? Porque se afastaram do Espírito Santo e perderam isso. O mistério da fé. Evangelho sem mistério é cristianismo histórico. Mas o Evangelho com o mistério é a igreja viva, onde o Espírito Santo opera. Essa é a diferença. E por isso vocês estão aqui. Vocês estão aqui por causa disso. Não é bom isso? Isso que nos move. Você abre a palavra. Eu gosto de contar uns casos, né? Um cidadão saiu, agora recentemente, 3 anos, saiu uns negócios até que aconteceu até por aqui também. Então, aí, mas sai, mas você sai quando precisa de médico, é aquela coisa, né? Todo mundo é muito crente, mas quando precisa de médico, vai naquele que conhece, né? E tem uns que vai lá e tal. Doutor, tudo bem? Vai, tal, tudo bem, tal. E aí, fulano? Sabe como é que é, né? Algumas coisas que a gente não concorda. Diga, é mesmo? O que, por exemplo? Amadeu, esse negócio de consulta à palavra, diga, é mesmo? Amadeu, isso é que interessante. Você lembra quando você se converteu? Você se converteu na minha igreja? Converti. Você lembra quando você, num sábado, você ia tratar de um negócio, você era sócio do seu tio, e você queria separar, mas você não tinha como chegar no seu tio, e você veio comigo para consultar ao senhor? Lembra? Amadeu, você lembra disso? Rapaz, você tem uma memória incrível, né? É mesmo, Amadeu, você lembra? Lembro. Eu falei, lembro do texto que você abriu. Lembra? Jeremias, né? Isso é assim, o texto que você abriu. Seu tio morava no Rio, e você aqui, vocês eram sócios. E o texto que você abriu é o seguinte: teu tio Anani virá a ti e dirá: fica com a herdade daqui, porque ela te pertence por direito. Foi meu. Sábado à noite, não foi? Foi. Domingo de manhã, seu tio estava na sua casa dizendo: fica com a propriedade daqui, porque ela é sua por direito. Lembra disso? Lembro. E aí? Naquela época Deus falou e agora não fala mais. Da graça tendes caído. Meus irmãos, o mistério está ligado à operação do Espírito Santo. Quando você perde essa operação, o mistério vai embora. E é por isso que estamos aqui. Amém?